Bem-vindos a mais este estudo sobre o amor e a justiça de Deus. Devido ao grande conflito, nós observamos muitas injustiças e males ao nosso redor, e somente desaparecerão quando Deus estará no mundo, eliminar o mal e fizer novas todas as coisas. Contudo, ainda hoje, nós como cristãos somos chamados a sermos um prolongamento da missão de Cristo, da obra que Ele iniciou. Assim, o nosso dever hoje é sermos usados por Deus para aliviarmos a dor e o sofrimento daqueles que sofrem. O amor e a justiça são atributos do caráter de Deus e estão interligados. Quando amamos a Deus, amamos a justiça. E mais, quando amamos a Deus, amamos também ao próximo. Assim é que nós devemos nos preocupar de maneira individual e coletiva quanto a refletirmos o caráter de Deus em nossas atitudes, ajudando outras pessoas, restabelecendo a justiça no mundo. Para tanto, é interessante nós nos concentrarmos no início deste estudo nas palavras de Jesus, quando no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, ele foi interrogado por um doutor da lei, e a partir do verso 36, nós lemos: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E é interessante que ele diz mais: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas é curioso que Jesus agora interliga estes dois mandamentos, dizendo no verso 40: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todas as leis, estatutos, preceitos de Deus, dados ao seu povo, a sua lei moral, todas as mensagens transmitidas através dos profetas, estão baseadas nesses dois mandamentos. São princípios de relacionamento do caráter de Deus. Aqui, toda a instrução contida por Deus no Antigo Testamento é chamada por Jesus de lei. Quando nós lemos o encontro de Jesus com o jovem rico, ao este perguntar o que devia fazer para herdar a vida eterna, Jesus indicou-lhe que ele deveria guardar os mandamentos. E Jesus, inclusive, recitou vários dos 10 mandamentos, mostrando como deveria ser a sua vida se desejasse estar no céu. Só que diante da resposta do jovem, afirmando que ele pretendia estar guardando os mandamentos, Jesus mostrou-lhe que, na verdade, ele não seguia os princípios nos quais estavam baseados os mandamentos de Deus. E assim Jesus disse: se você quer entrar na vida, vai, vende o que tens, dá aos pobres e depois me siga. Aquele coração que ama a Deus é moldado não só pelo amor, mas pela justiça. E agora toda a sua vida passa a refletir o caráter amoroso de Jesus. Agora, se os dois grandes mandamentos são o amor a Deus e o amor aos outros, quais são os dois maiores pecados, então, na Bíblia? Os dois grandes pecados enfatizados ao longo de todo o Antigo Testamento são falhas no cumprimento dos dois mandamentos, de amar a Deus e ao próximo. Quais são eles? Primeiro grande pecado, a idolatria, que está exemplificada nos 4 primeiros mandamentos da lei moral. Amar a Deus, algo mais do que a Deus, é idolatria. Amar a Deus é o oposto da idolatria. O segundo grande pecado é a opressão contra o próximo, contra viúvas, órfãos, pobres e estrangeiros, segundo o Antigo Testamento. Mesmo planejar, atentar no seu coração algo contra o próximo, esse é o grande segundo pecado. Porque tudo isso desperta a ira do amor de Deus, porque representam a ausência do amor na vida. Assim,
é que através do Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento, todo sofrimento infligido aos filhos de Deus desperta a ira de Deus contra a injustiça, seja uma injustiça individual ou coletiva. E assim é que, em especial, o Novo Testamento enfatiza que o amor a Deus não pode ser separado do amor aos outros. Se nós amamos a Deus, obrigatoriamente o demonstraremos amando aos outros. E o apóstolo João chega a dizer na sua primeira carta: se eu digo que amo a Deus e odeio ao meu irmão, eu sou mentiroso. O amor de Deus não está em mim. E quem ama a Deus, que ame ao seu irmão. Esta é uma ligação inseparável no Novo Testamento. Assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus revela o seu amor para com os oprimidos, sofredores. Por exemplo, no Salmo 82, há uma condenação aos juízes. Deus condena todos os governantes dos seus vários níveis e lhes diz que eles serão julgados no juízo divino, porque eles estão sendo guiados por forças demoníacas, julgando injustamente, agindo em favor dos ímpios. E o Salmo 82 diz: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Verso número 2. Os profetas do Antigo Testamento enfatizavam o chamado de Deus em favor da justiça na sociedade. Porque se eles eram o povo de Deus, deviam representar o seu caráter. Esse era o tema central da mensagem dos profetas: desfazerem o mal e a injustiça no meio do povo de Deus. E, inclusive, os profetas continuamente clamavam ao Senhor para que ele agisse, ele executasse juízo, restabelecendo a justiça em meio ao seu próprio povo. Isaías condenou a justiça que havia em Israel. E o profeta diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. O profeta Jeremias, assim como Isaías, também apresenta um lamento contra aqueles que decretam leis injustas, negam a justiça aos pobres. E o profeta Jeremias proclamou uma mensagem direta ao rei Jeoaquim, dizendo que ele estava edificando a sua casa com injustiça, contrariando o direito. Lembrou-lhe o exemplo do seu pai que havia praticado a justiça. Ele lembrou as palavras de Deus dizendo: por acaso não é isto aquilo que se chama conhecer-me? Se ele conhecia o Senhor, deveria governar em justiça. Através do profeta Miqueias, Deus mandou uma mensagem ao povo. E Miqueias disse: ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Os líderes de Israel eram frequentemente chamados a restabelecerem a justiça em meio ao seu povo. Jesus lamentou que em meio ao seu povo não houvesse justiça. Ele lamentou a falta de amor e justiça em seus dias, ao destacar que esses dois princípios, o amor a Deus e aos outros, eram a base de toda a lei. Ele utilizou a lei, a palavra lei, para designar todo o conjunto de instruções dadas por Deus. A lei moral, as instruções dadas através de Moisés, todos os princípios dados ao povo de Israel, todas as orientações de Deus eram a lei do Senhor, a instrução, o modelo de vida de Deus para eles. Por exemplo, Jesus disse: eles devolviam de modo cuidadoso o dízimo, mas entretanto eles não seguiam a misericórdia, a justiça e a fé. Eles buscavam, através de atos públicos, manifestarem uma justiça exterior. Porém, interiormente, eles eram movidos por iniquidade. Eles eram desprovidos de amor, de justiça
e de misericórdia. Lembremos de quando Jesus mostrou os dois grandes mandamentos: amor a Deus e ao próximo, ao intérprete da lei. Esse vivamente perguntou: mas, mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus lhes contou a parábola do bom samaritano, chocando-os com a afirmação de que o próximo é todo aquele que necessita da nossa ajuda, independentemente da sua origem, sua raça, seu credo ou a sua posição. Jesus veio para redimir os pecadores. Jesus veio para cumprir a justiça. De que modo? Primeiro, com um chamado profético para trazer a justiça ao mundo. Cristo é o desejado de todas as nações, aquele que restaurou a justiça. Em segundo lugar, ele veio para provar o amoroso caráter de Deus, em contraste com o caráter do inimigo, que buscava poder e usurpar o trono de Deus. Jesus se humilhou, se identificou com aqueles que sofriam, viviam debaixo do pecado, da injustiça e da opressão. Terceiro lugar, vivendo sem pecado, sem ser infectado pelo pecado no mundo de pecado. Jesus venceu a batalha moral do grande conflito ao se entregar na cruz em amor, em nosso favor, para restabelecer a justiça. E ele, sendo justo, tornou-se justificador de todos aqueles que nele creem. Em quarto lugar, Jesus engrandeceu a lei de Deus em sua vinda a este mundo, oferecendo-se na cruz pelos pecados da humanidade cometidos contra a lei de Deus. Jesus viveu em sua vida os princípios, os preceitos nos quais se baseiam o governo de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Enfim, Jesus nos ensinou que o critério fundamental do juízo será que nós estamos revelando aos outros o amor de Deus? Estamos manifestando o caráter de Cristo ao mundo? O amor de Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo, como a nós mesmos. Está isso sendo manifesto em nossa vida? O desejo de Deus, o desafio que a lição desta semana nos faz, é que exerçamos a verdadeira religião, revelando o amor de um Deus, que é um alto refúgio para o oprimido, um refúgio na hora da angústia. Que o Senhor nos bendiga, nos fortaleça, nos inspire e nos guie para amarmos a Deus e ao nosso próximo.